Olá, turma! Dando sequência ao conteúdo, estudaremos agora sobre os ciclos de políticas públicas. Esta será a nossa última videoaula da disciplina. Ciclos de políticas públicas. A ideia de que a produção de políticas públicas se dá em estágios, bem como a tentativa de defini-los, remonta ao pós-guerra, tendo sido objeto de investigação e análise de diversos autores durante o século XX. Os críticos deste artifício enfatizam sobretudo o fato de ele criar a falsa ilusão de que há uma perfeita separação temporal entre os diversos processos envolvidos nas políticas públicas. Como se, por exemplo, a implementação ocorresse somente e rigorosamente após concluída a fase de escolha de alternativas de política, ou de que essa sucederia necessariamente a um processo criterioso de identificação de alternativas possíveis. No mundo real, dizem os críticos, os processos são muito mais complexos e interativos. Além disso, ele não ajuda a explicar como e por que uma política passa de um momento a outro. Tem-se diversas concepções do ciclo de políticas, com algumas pequenas variações entre elas. Em comum, as diversas propostas apresentam as fases de formulação, implementação e avaliação das políticas. Diversos autores, contudo, apontam para a importância da especificação de alguns passos preliminares à formulação, que são a identificação de um problema e a construção de uma agenda. Estes passos constituem-se de processos fundamentais, nos quais alguns problemas ganham prevalência sobre outros, onde os beneficiários e os não beneficiários são definidos e onde, enfim, são colocados em marcha os próprios dispositivos do sistema político democrático, as eleições, os partidos e também os candidatos. Sendo assim, em geral, os ciclos de políticas públicas contemplam a identificação do problema ou formulação da agenda de políticas públicas, a formulação da política, a tomada de decisões, a implementação e a avaliação. Identificação do problema, formação da agenda de políticas públicas. A definição de um problema depende essencialmente do modo como os decisores e a sociedade compreendem uma determinada questão. Desta definição depende, por sua vez, o modo como o problema será discutido e que soluções serão apontadas. Considerando que os fatos não falam por si mesmos, mas dependem de interpretações, e que as interpretações podem ser diversas, competitivas e conflitantes, temos aí um momento de grande efervescência política. Por exemplo, a questão das populações que dormem nas ruas. Ela pode ser interpretada como ausência ou insuficiente oferta de habitação para a população de baixa renda, ou como falta de policiamento e de políticas repressivas que inibam as pessoas de ocupar o espaço público para fins privados. A política pública, para este caso, dependerá da interpretação do problema que venha a prevalecer. Mas dependerá, antes disso, dos atores políticos envolvidos, da orientação político-ideológica dos partidos políticos existentes, da mobilização de grupos sociais, das posições assumidas pelos órgãos de mídia e da capacidade de resistência ou de veto dos diversos interessados naquela questão. Segundo a corrente chamada pluralista da ciência política, as políticas públicas resultam da competição livre entre ideias e interesses dos diferentes grupos sociais. Para ela, o grande jogo político estaria aberto para todos nas democracias chamadas liberais. No entanto, numa outra vertente, Schwarzenegger argumentou que, mesmo nas democracias liberais, os mais necessitados não são os que mais participam do jogo político. Porque quem decide quem participará do jogo ou no jogo é exatamente quem decide o que é o próprio jogo. A capacidade de manipular a agenda pública, incluindo ou priorizando questões, é denominada de mobilização dos desvios.
e visa a organização da agenda de conflitos. A política pública, enquanto atividade prática, consistiria, assim, na contenção e no gerenciamento do conflito, através da mobilização dos desvios, da inclusão ou exclusão de questões, da obstrução de certos temas na agenda pública. Outro aspecto relevante no estudo da formação da agenda é o que diz respeito à não decisão. Como apontou Dye, o poder reside tanto na capacidade de comandar uma ação quanto de comandar a inação. Ou seja, é relevante também considerar o poder que determinados grupos possuem de evitar que uma decisão seja tomada, o chamado poder de veto, que pode ser exercido explícita ou disfarçadamente. Contemporaneamente, há que se considerar ainda que é cada vez maior o uso da mídia e do marketing na definição da agenda de políticas públicas, o que leva alguns observadores a afirmarem que, nas democracias desenvolvidas, o poder de estabelecê-la estaria migrando das mãos dos políticos e burocratas para os profissionais de marketing. A formulação da política e a tomada de decisões. O momento da formulação de propostas de política e a tomada de decisões que o acompanha constitui uma fase crucial do processo de produção de políticas públicas. A decisão é uma escolha entre alternativas de curso de ação, feita pelos formuladores da política, ocorrendo numa série de pontos no tempo e no espaço. A formulação de uma política também consiste num processo que implica diferentes etapas, tais como a reunião, coleta e sistematização de dados e informações, a análise dos mesmos de acordo com estruturas teóricas e ideológicas, os valores e interesses, e a tomada de decisões. Esta, por seu turno, atravessa todo o ciclo das políticas públicas, desde a definição do problema e sua inclusão na agenda até a escolha de objetivos e estratégias. Além de percorrer todas as etapas do ciclo das políticas públicas, as decisões são tomadas em diferentes arenas e em todos os níveis da administração pública. Ora podem tratar de política macroeconômica, privativa de altas autoridades nacionais, ou de problemas de trânsito, no nível de decisão de funcionários da administração municipal, ou de um bairro de uma cidade. Ora podem tratar de questões da educação em esfera nacional ou de assuntos educacionais no nível estadual ou municipal. Todas essas decisões envolvem a consideração de valores e interesses políticos, econômicos, culturais, éticos, religiosos, dentre outros. Ou seja, a tomada de decisões é um processo multidimensional e multidisciplinar, muitas vezes encadeado ou interativo, posto que uma decisão afeta outras, que por sua vez podem obrigar a revisão da decisão inicial, o que produzirá novos efeitos e assim sucessivamente. Uma prática recorrente na tomada de decisões das políticas públicas são os arranjos corporativos. Para alguns críticos, o corporativismo é uma manobra política que funciona em favor dos interesses do capital, na medida em que doma a classe trabalhadora, fazendo-a abdicar de meios mais drásticos de reivindicação em troca da barganha e do acordo. Em todos os casos, o corporativismo significa a fusão ou interpenetração, de fato, do Estado com modalidades não estatais de tomada de decisões, por meio da inclusão institucionalizada dos interesses privados no processo burocrático do Estado. A implementação era considerada até a década de 70 o momento em que as políticas públicas saíam do território da política e ingressavam no da administração, ou seja, uma fase em que os conflitos de interesses e os embates estratégicos dos diferentes atores políticos não teriam mais lugar, uma vez que os processos decisórios teriam terminado, cabendo agora aos burocratas e prestadores de serviço efetivar
o que foi decidido. Essa visão era amplamente tributária da concepção segundo a qual política pública e administração pública constituem em duas esferas distintas de ação, sendo sem qualquer relação entre si. Na medida em que a implementação passa a ser vista, então, como um momento crítico no ciclo de políticas públicas, torna-se objeto de uma extensa produção teórica, que, por sua vez, não é homogênea, nem em seus pressupostos, nem em suas recomendações. Vale mencionar duas grandes tendências destes estudos. A primeira, que entende o processo de implementação como um jogo político, e a segunda, tributária de uma visão gerencialista, que propõe ferramentas sofisticadas de controle centralizado do processo. Na primeira perspectiva, a implementação é percebida como eivada por disputas de poder, bem como por processos de negociação e barganha entre indivíduos e organizações, num ambiente marcado por incertezas e constrangimentos diversos, institucionais, econômicos, sociais, de difícil controle. Nesse sentido, não há limites muito claros entre política e administração, sendo a implementação um processo político que se dá para além das instituições políticas formais. Uma outra vertente, a concepção gerencialista, propõe-se a apropriação pelas agências públicas de técnicas de gestão típicas dos negócios privados. A avaliação. A avaliação consiste em apreciar os efeitos atribuídos ou atribuíveis à implementação de uma determinada política pública. Implica necessariamente uma atividade de pesquisa destinada ao exame objetivo, sistemático e empírico dos efeitos de políticas, programas e projetos em relação a seus objetivos e metas. Tradicionalmente, 3 aspectos são levados em conta na avaliação de políticas públicas: sua eficiência, sua efetividade e sua eficácia. A eficácia, melhor dizendo, a eficiência corresponde ao rendimento dos processos envolvidos na política, ou seja, a relação entre os recursos alocados para produzir bens ou prestar serviços e os resultados obtidos. Trata-se da relação custo-benefício, que, para ser ótima, requer que os benefícios superem os custos. A efetividade refere-se à realização dos objetivos da política, segundo a ótica dos seus formuladores. Uma política é efetiva se ela alcança as metas estipuladas. A relação entre custos e o cumprimento destas metas é denominada relação custo-efetividade. O conceito de eficácia, por sua vez, é muitas vezes confundido com os de eficiência e efetividade, mas ele diz respeito estritamente à satisfação dos beneficiários com os resultados alcançados pela política. Nem sempre uma política efetiva traz as soluções demandadas pelo seu público-alvo, ou, ao contrário, ainda que suas metas tenham sido plenamente atingidas, pode ser que a população visada não considere o problema resolvido. A eficácia tem a ver, assim, com a solução ou não do problema sob a ótica do público-alvo. A avaliação formativa e a avaliação somativa. A avaliação formativa visa medir a extensão das condições de implementação de uma política para garantir o seu sucesso. Tal tipo de avaliação visa, portanto, monitorar a fase de implementação de modo a fornecer informações que permitam garantir o seu sucesso. Para Rossi e Freeman, a avaliação formativa deve responder a 3 questões. A política está atingindo o público-alvo? Em que medida? Os serviços que estão sendo prestados são consistentes com as especificações projetadas pelo programa? Que recursos estão sendo ou foram gastos na sua implementação? A avaliação formativa é o monitoramento da política, o qual cumpre uma importante função de apontar necessidades de ajuste ou correção do processo em curso. Já a avaliação somativa visa conhecer o impacto das políticas após a sua implementação,
Que diferença tal política fez no estado de coisas? Quais seus efeitos brutos e líquidos? A avaliação somativa costuma advir de comparações entre a situação anterior e a posterior à implantação do programa, ou ainda da comparação do impacto sobre um programa que foi alvo da intervenção com outro que não foi. O chamado grupo aí controle. Comparações úteis para avaliações somativas podem ser também aquelas entre o que aconteceu efetivamente e o que poderia ter acontecido se a intervenção não tivesse ocorrido. Ou ainda, como diferentes regiões do país foram impactadas por uma mesma política. As avaliações de impacto são muito influenciadas por valores, crenças e ideologias dos próprios avaliadores. Assim, não possuem o estatuto de verdade definitiva, mas de interpretações circunstanciais e contextualizadas sobre determinada intervenção. No Brasil, a preocupação com a eficiência, a efetividade e a economicidade dos projetos e programas governamentais está previsto, está preconizada aí na nossa Constituição de 1988. No Brasil, a preocupação com a eficiência, a efetividade e a eficácia dos seus processos de políticas públicas está bem preconizado na Constituição de 1988. Contudo, a prática da avaliação ainda não é corrente entre nós. E muitas vezes, das diversas políticas implementadas, só são conhecidos os resultados apresentados por seus formuladores. Bom, turma, chegamos assim ao final de nossa aula. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Como se trata de muitas informações para um curto prazo de curso, faz-se necessária uma leitura atenta ao material didático. Assistir às nossas aulas quantas vezes for preciso para que vocês possam enriquecer o máximo possível o conhecimento de vocês. Finalizo assim com essa citação do sociólogo bocaiuvense Herbert Souza, o Betinho, que diz: só a participação cidadã é capaz de mudar o país. Que todos nós possamos ter de fato, ou ser de fato, cidadãos conscientes de nosso papel na condução aí de um país, de uma cidade, de um estado mais justo e igualitário. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, sejam felizes.